Olá, olá, meus pequenos, tudo bem? A Mila sempre fica com saudade de vocês até a próxima leiturinha bíblica. Mas cá estamos. Bora lá fazer uma leiturinha bíblica que é a história de Davi e o gigante Golias. Essa história, ela é bem longa, então vocês precisam ter paciência aqui com a Mila, tá bom? E olha só, fala pra mamãe e pro papai colocar sempre o vídeo da leiturinha bíblica de noite para vocês, porque assim, terminou de jantar, aí vai escovar os dentinhos, aquele momento da oração, a leiturinha bíblica pode ser o seu momentinho de estar com Deus, e tudo que você escutar e ler e aprender, mesmo que você não entenda muito bem as palavras que a Mila vai falar, elas vão ficar guardadas no seu coração. Quando você crescer e você aprender aquelas palavras, você vai ter aquela sensação assim, acho que já sei o que isso significa. Vai ser mais fácil de você aprender, tá bom? Então vamos lá? Essa parte de Davi e Golias fica em 17 de Samuel. Vamos lá? E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá. Acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte da banda da Além e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem. Quer dizer, um estava de lá e outro estava de cá, tá bom? E o vale estava entre eles. É como se tivesse um vale aqui e um estava de cá e outro estava de lá. Então, saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste de uma lança era como o órgão do tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou as companhias de Israel e disse-lhe: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então vocês é que sereis os nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafia as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul de todo o Israel estas as palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Até aqui é um pedaço, e aqui começa a continuação no segundo pedacinho, que é quando Jessé envia Davi a seus irmãos, porque Davi era o menor de seus irmãos, então ele não ia para o campo de batalha, ele ficava pastoreando as ovelhas. E quando o papai dele chamava, ele ia lá no campo de batalha para levar mantimento, queijos, mel, água. Vou até tomar um pouquinho de água. Vamos continuar? Então, vamos ver agora que Davi vai lá levar a comidinha para os soldados. E Davi era filho de um homem afrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, e tinha 8 filhos.
E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul até a guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, quer dizer, o primeiro de todos os filhos é chamado de primogênito. E o segundo, Abinadad, e o terceiro, Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te, para teus irmãos uma efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los lá ao arraial. E para os teus irmãos dê de comer. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000 e visitarás a teus irmãos, e a ver se lhes vai tudo bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel lá no Vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi, então, de madrugada se levantou pela manhã e deixou as ovelhas a um guarda e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e os filisteus se puseram em ordem de fileira contra fileira, de frente um para o outro, que é como as guerras aconteciam lá num passado bem distante. E os israelitas e filisteus em ordens de fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu para a batalha. E chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Agora nós vamos para a terceira parte, tá bom? Tia Mila vai parando aqui nessas partes para tomar um pouquinho de água. Que a água faz muito bem pra gente. O gigante Golias insulta os israelitas. Olha só. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente, porque Golias dava 2 vezes o tamanho de um homem, e as armaduras dele eram muito potentes. E diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará franca a sua casa, a casa de seu pai em Israel. Olha só, era uma batalha tão desafiadora que o rei prometeu dar riqueza ao homem que vencesse o Golias. O rei prometeu a sua filha em casamento e prometeu que a família do vencedor que vencesse Golias não pagaria mais impostos. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos dos Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão aos homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz
eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para o outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E, ouvidas as palavras de Davi, que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. Vamos para o quarto capítulo, para a quarta parte. Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Meu Deus, só Deus para ajudar Davi, hein? Vamos ver? E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saí após ele e o feri, e livrei-a da sua boca. E levantando-se ele contra 1000, lancei-lhe mão da barba e o feri e o matei. Assim feriu o teu servo leão, como o urso também. Assim será este circunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi dos seus vestidos e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com tudo isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre de si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Quer dizer, aqui está falando que ele foi na beira do ribeiro e pegou 5 pedrinhas. E ele tinha uma funda, que é uma ferramenta onde ele coloca a pedrinha, gira, gira, gira e lança a pedrinha bem longe. Olha só o que ele tinha. O filisteu também veio e se vinha chegando Davi. E o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era um mancebo, um menino pequeno, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: venha a mim e te darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança, e também com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e ferir-te-ei, te tirarei a cabeça, e os corpos dos arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel, e saberá toda a congregação que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra,
e ele vos entregará na vossa mão. Olha só aquele mocinho tão novo, mas com uma coragem dada pelo Senhor. Vamos tomar mais um pouquinho de água. Veja bem que a força e a coragem não é nossa, é do Senhor. Agora nós vamos entrar na quinta parte, que é a última, tá bom? Tá firme aí? Não é para dormir não, hein? É para escutar toda a historinha. Davi encontra-se com o gigante e mata-o. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu bem na testa, e sobre o seu rosto caiu em terra. Assim Davi prevaleceu contra aquele filisteu com uma funda e com uma pedra. Feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se de pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho Sisaraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel e perseguiram os filisteus e despojaram seus arraiais, quer dizer, levaram todas as coisas que eles tinham de importante, de comida, lá do arraial dos filisteus. Os homens de Israel, naquele tempo, quando havia guerra, eles, quando entravam e retiam o lugar, eles levavam para eles todos os pertences preciosos, todas as roupas, todos os mantimentos que tinham no lugar. E Davi tomou a cabeça do filisteu e o trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi e encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: de quem é filho este mancebo, Abner? E disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que eu não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem é filho este mancebo? Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem és filho, mancebo? E disse Davi: filho do teu servo Jessé, o belemita. Olha só a vitória que Deus colocou na mão de Davi. E com essa história, nós vamos fechando a nossa leiturinha bíblica para a gente ir para o nosso soninho, entendendo que mesmo que nós não tenhamos força, mesmo que a gente esteja com muito medo, se nós orarmos a Deus, Deus é aquele que nos envia coragem e é aquele que tira todo o medo do nosso coração para que a gente possa fazer aquilo que a gente tiver que fazer, tá bom? Então nós vamos terminando por aqui. A tia Mila quer deixar para você e para o papai e para a mamãe uma indicação de desenho que se chama Superbook. Então, se vocês puderem procurar no YouTube, vocês encontram os desenhos do Superbook. São todos desenhos de passagens da Bíblia, muito legais. Então, eu indico para vocês, e para vocês não esquecerem, eu vou deixar o nome escrito aqui nas descrições do vídeo. Tem uma flechinha bem pequenininha abaixo do vídeo aqui, no cantinho. É só clicar nela que vocês abrem as descrições do vídeo, tá bom?
Depois também pede aí pro papai e pra mamãe curtir esse vídeo, compartilhar com seu amiguinho, com seu priminho, com a sua amiguinha da escola, tá bom? E até a próxima. A tia Mila caprichou nessa leiturinha porque nós só vamos ter mais uma agora, que é a leiturinha de dezembro, e nós vamos entrar de férias, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado e que Deus abençoe muito vocês, tá bom? Beijos!